Olá, eu sou Glênio Paranaguá, estou pastoreando a primeira igreja batista em Londrina há 50 anos. Deus é bom. Olá pessoal, eu sou o Eric, um dos pastores da primeira igreja batista e diretamente envolvido com o ministério que nós chamamos de adoração e culto. E é pela graça de Deus que nós estamos aqui hoje, com muita alegria, recebendo irmãos em Cristo, pastor Guilherme Kerr e o César Elbert. Estamos hoje no PIBcast, um momento de relacionamento, de aproximação, de papo livre, sem aquelas pegadas snobs da vida. Eu estou aqui com dois personagens históricos da música evangélica, hoje com um nome assim mais mundialmente conhecido, gospel. Mas essa música que fala o coração da gente mais no sentido congregacional, e também a música que é a apresentação, que é toque. Estamos aqui com Guilherme Kerr, que é um nome mundialmente conhecido, um irmão querido. Eu o conhecia de vinil, muitos, a gente podia estar juntos ouvindo, e o César, que já estamos andando aí no toque físico há algum tempo, e o Guilherme é de uma família de cristãos já há muito tempo, né? Os dois, né? Sim. O Kerr, eu estudei na gramática do avô dele, estudando hebraico, e nós estamos com uma alegria muito grande de tê-los aqui. Eu não vou fazer aquelas apresentações, porque o currículo deles é assim, um negócio que tem que fazer uma enciclopédia Barça. Já não tem mais Barça, mas é um currículo longo, né? É verdade. E eu vou deixar que eles conversem, falem conosco. Nós vamos fazer depois umas perguntas, vamos saber um pouquinho da história deles, do que eles podem nos ajudar. Porque hoje nós vivemos um momento histórico de uma música que tem trazido alguns problemas, né? E a parte da música na igreja, ela é muito importante, né? Então, eu vou começar com o Guilherme, que é o mais velho. Mais velho não, é o mais experiente na idade, né? Eu sou jovem há 50 e poucos anos. Isso aí. Você é de Araraquara? Eu sou nascido em Araraquara, sou aqui do interior de São Paulo. De fala assim puxada, com os R's e tudo. Araraquara. Mas papai na verdade era engenheiro do DR, Departamento de Estradas de Rodagem. E ele foi o emprego, quando eu nasci, ele estava empregado no DR regional em Araraquara. Depois ele foi transferido para Campinas. Eu tinha 1 aninho ainda quando mudei para Campinas, então eu não conheci Araraquara senão muito mais tarde. Eu mudei para Campinas e fiquei em Campinas até... Papai teve a casa dele até o ano passado. Papai já faleceu faz tempo, mas mamãe ficou com a casa e eventualmente desfizeram da casa. Mas eu vivi a minha vida toda, eu considero a minha cidade natal como Campinas, porque eu fui criado, educado ali. Gato que nasce no forno não é bolo, né? Então, como é que você começou nessa jornada de sair de uma música, de uma cultura musical mais importada, que nós tínhamos no Brasil, com cânticos, com belos hinos, mas muita coisa que falava mais uma cultura
europeia, americana, e vocês começaram um movimento. Fala um pouco dessa história aí. A história. Bom, na verdade eu precisaria começar com a minha própria história da minha própria vida, né? Eu nasci, como vocês já disseram, né? Numa família evangélica tradicional, e dou graças a Deus por isso. Então, minha casa tinha culto doméstico, eu aprendi a escritura desde cedo, sabia trechos da Bíblia de cor, que a gente recitava como família. Coisas assim que eu não vejo mais hoje acontecendo, mas em casa acontecia. E devo muito, tanto ao papai como à mamãe. No correr da vida, quando eu nasci em 53, então nos anos 60 para 70, eu estava na minha adolescência. E foi essa época bem tumultuada no mundo em geral, né, da juventude a se revoltar, ver toda aquela mudança de usos e costumes e também de linguagem e de como se vestiam, de como colocavam os cabelos. Então, toda aquela revolução estava acontecendo durante a minha adolescência. E eu fui bastante influenciado por aquilo, não só pelo aspecto estético da cultura, né? Os cabelos compridos, as calças que primeiro eram justas, depois eram largas e aquela coisa, mas pela própria música, pelo sentimento assim de que, quer dizer, era uma espécie de revolta contra os mais velhos, né? Era dizer assim, nós os jovens vamos resolver esse mundo, porque os velhos não deram conta. Os velhos fizeram a Segunda Guerra, os velhos só fazem guerra, eles só querem matar um ao outro. Esse era o discurso. Nós não, nós vamos criar comunidades diferentes, de amor, de paz, de uso de drogas livre, de amor livre, de tudo livre. E nós vamos amar as pessoas e vamos viver comunitariamente, viver da terra. Tinha uma série de coisas. E a música, então, transmitia um pouco dessa mesma revolta. E eu, como gostava muito de música, fui bastante influenciado. Eu vivia ouvindo aquilo e aquilo vai entrando em você. Às vezes é sutil, você nem percebe. Você vai abraçando aquilo lá como se fosse um valor seu. Mas aquilo me tirou assim do eixo da minha criação, do meu pai, da minha mãe, da minha família. Parei de ir à igreja, quer dizer, eu queria ir para as festas. Eu achava que para você... Eu entendia, sinceramente, que ser cristão era ser limitado, quer dizer, que a igreja era uma espécie de camisa de força. Se você virar crente, então você não pode isso, não pode aquilo, não pode fumar, não pode beber, não pode ir no baile, não pode sair com as meninas, não pode isso, não pode aquilo. Era tudo não, assim que eu entendia. E eu queria um mundo de sim, né? Eu quero viver a minha vida, eu tenho 16 anos, 15 anos, eu quero viver e aproveitar. Então me afastei, vamos dizer, dos valores que eu tinha recebido em casa. Não fui embora da minha casa, mas eu, mesmo estando em casa, os relacionamentos ficaram muito limitados, cortados, a comunicação era muito pequena, e aquilo me levou para um afastamento grande de Deus, assim, né? Eu queria ir para as festas, eu queria ir para as baladas e tal. Então, isso foi o meu momento de me afastar. Ao mesmo tempo, a música que eu conhecia da igreja era uma música, como o senhor falou, né? A música mais hinos importados. Havia música de autores brasileiros também, algumas, mas a maneira de tocar, a estrutura musical era piano e órgão, eram corais, e aquela música nova, jovem, era pessoas cantando, guitarras e rock and roll, as bandas inglesas, essa influência externa. Havia uma influência interna também, havia Tropicália, havia todo um movimento interno no Brasil também de revolta, de dizer, olha, não é isso aí, é uma outra coisa, é um outro mundo, precisa parar a opressão, havia toda uma questão social e política e tudo mais. E tudo aquilo para um menino apaixonado, eu me apaixonei por aquelas coisas. Então eu diria assim, a música, num certo sentido, foi um instrumento para me afastar de Deus e me afastar das coisas de Deus. Que eu parei de ir para a igreja, eu parei de ter comunhão há bastante tempo com as pessoas. Então, o retorno para Deus foi através justamente de conhecer primeiro a Jesus Cristo, né? De fato, porque eu o conhecia
De ouvir dizer. De ouvir falar. Eu conhecia eu acreditava em Jesus como um personagem histórico. Era um jovem menino. É. E aí esse encontro é que transformou a minha vida. Foi justamente por estar assim num momento em que eu não via mais sentido naquela minha vida bandida, quer dizer, não fazia mais sentido para mim porque eu não tinha satisfação. Eu pensava que se eu fizesse o que eu quisesse, fosse atrás do meu próprio coração, eu ia ser feliz, em algum momento eu ia ser feliz. E eu caminhei nessa direção, dali a pouco eu estava na faculdade, me considerava uma pessoa privilegiada, eu entrei na Unicamp, eu sou uma pessoa, né, tem um percentual pequeno da população, naquela época, né, fazia a universidade. Então, mas eu senti um grande vazio no meu coração. Eu ia para as festas para tentar suprir aquele vazio, depois não supria, depois começava a beber, quer dizer, então era uma vida de busca, mas sem encontrar. E porque eu não tinha entendido a graça de Deus, né? Não tinha entendido a realidade da vida nova. Eu pensava que a igreja era um reformatório. Eu falei, eu não quero ir para reformatório, não quero que me ponha um cabresto bem curto e, Guilherme, aí não pode, ali pode, vai para lá, não vai para cá. Então, na sua bondade, Deus me fez enxergar, na verdade. Fui para um acampamento na época do Carnaval, em 72, e ali eu... Aonde foi esse acampamento? Esse acampamento era da Igreja Batista Central de Campinas. A menina que me convidou, porque eu era da Igreja Presbiteriana, e ela convidou porque era um acampamento aberto para outras igrejas e tal. E eu decidi ir justamente por essa angústia interna, essa angústia existencial. Falei assim, olha, eu estou cansado de ir para os bailes de carnaval, de sair na sexta, no sábado, no domingo, na segunda e na terça, 4 dias em seguida, que eu já sei que vão gerar coisa nenhuma, a não ser aquele vazio e a ressaca do dia seguinte. Então, era um retiro espiritual de carnaval. Eu falei, acho que eu estou precisando de um retiro espiritual de carnaval. E foi dito e feito. Então, eu estou contando muito longamente, eu não sei se vocês querem fazer a coisa assim. Pode seguir. Mas... então, foi nesse tempo aí que eu, no meio daqueles meninos, numa das noites o pastor não pôde chegar. Estava chovendo, era uma estrada de terra e não conseguiu chegar até o acampamento. E eu pensei, hoje não vai ter pregação, hoje vai ser um negócio mais livre e tal. O líder da mocidade falou, gente, o preletor não pôde vir, então nós vamos abrir para vocês, quem quiser dar seu testemunho e tal. Várias pessoas foram dar o testemunho, inclusive a Sandra, que hoje é minha esposa e mãe dos meus filhos e vó dos meus netos, dos nossos netos. Foi lá e deu seu testemunho. E depois um rapaz que era muito simples, muito humilde, ele foi dar o testemunho dele. Eu tinha conhecido ele lá no acampamento. E ele era um moço assim, tímido, que quando ia falar gaguejava um pouco e ficava todo vermelho assim, e quando ele levantou para ir lá na frente, eu pensei assim, rapaz, não vai não, porque você vai passar vergonha lá, você fica acanhado de falar com as pessoas um a um, imagina lá na frente do grupo inteiro. E ele tinha alguma coisa no coração dele que eu não tinha, na verdade. E ele foi lá e, do jeitão dele, porque ele gaguejou e tal, foi do jeito que ele falava, mas ele disse assim, gente, eu quero agradecer muito, porque ele era do Nordeste, falou, desde que eu mudei para cá, eu sou arrimo de família e tenho trabalhado para sustentar minha mãe e meus irmãos, tenho sentido tanto apoio aqui nessa igreja, mas eu quero dizer uma coisa, e esse era o testemunho dele, basicamente era isso, eu quero dizer que eu sou muito, que eu percebo que Jesus tem dirigido cada passo da minha vida e eu estou muito feliz. Olha só. E virou as costas e foi sentar. E quando aquele moço falou aquilo, me bateu uma vergonha tão grande. Eu pensei assim, eu não poderia ir lá, jamais falar que eu sou uma pessoa feliz, ou que Deus tem dirigido cada passo da minha vida. Eu tenho dirigido e muito mal. Tinha acabado de ter um acidente de carro, destruído o carro do meu pai, quer dizer, a coisa era ruim mesmo.
E eu não chorava há muito tempo. Estava muito endurecido, meu coração, muito endurecido pela minha vida louca. E assim que esse moço falou isso, me caiu um choro, assim. Eu falei, poxa, eu sou, comparado com esse moço, um filhinho de papai, como a gente dizia na época. Não tem que trabalhar, só tem que estudar, mesmo assim no estudo, quer dizer, tô na faculdade, né? Então, e aí eu tive uma conversa com Deus. Eu ali sentado, eu pus a cabeça assim no meio do... Eu estava sentado, todos nós estamos sentados no chão do acampamento, um lugar bonito, mas todo mundo no chão. Tinha almofadas e tal, e eu pus a cabeça assim no meio do joelho, porque eu não queria que a Sandra ou que qualquer pessoa me visse chorando. E eu falei com Deus, falei, olha Deus, eu já tentei algumas vezes mudar minha vida, eu não consigo. E eu não queria uma vida de reformatório, eu não queria uma camisa de força. Mas se como essas pessoas estão dizendo, que eu também tinha ouvido naqueles dias a palavra novamente, né? Se eu posso ser transformado, posso começar do zero, se de fato quem está em Cristo é nova criatura, as coisas passadas passaram, e eis que tudo se fez novo. Então eu quero uma vida nova. Se eu puder me dar uma vida nova, eu gostaria muito de ter de conhecer a vida de um outro jeito. E foi uma coisa impressionante, porque eu senti uma visitação, uma paz, uma coisa boa no coração. Passou, uma suficiência, né? Suficiência. Passou aquele choro, passou o desespero. Eu só acalmei. E eu senti assim a presença de Deus de uma maneira tão forte que eu sentia que eu estava flutuando às vezes. Eu fui de volta para o alojamento dos rapazes, tinha que subir uma ladeira toda lá, e eu sempre reclamava da ladeira. Parecia que estava voando. Eu falei, será que as drogas, será que a bebida me deixou meio louco? Mas não era não, era já o Senhor. Era Jesus. Então, essa que foi, vamos dizer assim, o começo da transformação foi esse. E depois veio toda a transformação, porque a Sandra estava nos Vencedores por Cristo, que era um grupo musical que cantava músicas com uma linguagem mais moderna, mas com a mesma mensagem eterna de Deus. E eu, então, fui ouvir o grupo e eu fiquei encantado com aquelas letras. Eu falei, nossa, essa música fala ao meu coração, essa música eu gosto. E Deus usou aquele primeiro encontro para me levar numa outra direção completamente, né, da minha vida. Pastor, ainda na questão da família, eu vi numa das suas postagens que a sua mãe é uma mãe de oração. Como é que era essa relação pai, mãe, você? Porque você fala que um momento você resolveu romper, né? Mas como que era essa questão da família, né? De toda a família que veio também no cristianismo? Sim. Pai e mãe eram bem crentes, né, se eu puder dizer assim, e bem comprometidos com Deus, com o Evangelho e com a Escritura. Mas o papai era uma pessoa amorosa, mas a maneira dele demonstrar amor era servindo a gente. Ele trabalhava muito, trabalhava em São Paulo, a gente morava em Campinas, ele saía antes da gente acordar, ele voltava de noite depois que a gente já tinha jantado. Então, eu senti... E papai não era muito afetuoso, ele era um pai de abraçar, de beijar, né? Às vezes era um pouco exigente, então quando eu chegava com nota da escola, tinha tirado um 7,5, 8, que para mim estava ótimo, ele falava assim, por que não tirou 10? Que houve? E eu estava assim, querendo só um elogio, falar, beleza, passou, vamos em frente. E não tinha isso aí, né? Não é defeito dele, eu acho que era coisas dele mesmo, mas ele foi para a guerra, ele foi para a Segunda Guerra, tinha coisas que ele nem falava. Às vezes a gente queria saber, como um menino curioso, como é que foi na guerra, como é que era lá na Itália, e não sei o quê. E ele evitava falar, ele raramente falava, porque ele só dizia, olha, a guerra é o pior da humanidade, é a coisa mais horrível. É uma coisa de grande destruição. Então, mas eu tinha um relacionamento assim difícil com o pai por conta disso. A mãe compensava, né?
Então, por isso que eu falo dela, porque ela que quando eu chegava bêbado ia lá, fazia um café sem açúcar para ver se, né, se sarava o menino, fazia uma oração, orava por mim, e eu ficava pensando, mãe, ora pelos... Nós éramos 6 filhos, só ora pelos outros aí, porque esse aqui já foi, esse aqui já passou. Esse aqui já foi pro brejo. Foi pro brejo, já foi pro brejo. Eu falava para ela. Mas Deus é especialista em brejo, né? Ele pôs o pé no brejo. Ele pôs, Ele se fez pobre para que nos tornássemos ricos. É verdade. Então foi isso que aconteceu. Então a mãe, apesar de eu estar estranhado com Deus e com tudo, ela era uma das poucas pessoas que tinha acesso ao meu coração, porque ela tinha tanta convicção de fé. Ela tinha uma cadeirinha assim dessas de criança, que ela punha do lado da cama dela, sentava, essas cadeirinhas de palha, pequena, forte, de madeira, mas pequena. E tinha lá seus diários, fazia suas anotações, orava e anotava. Hoje eu orei pelo Gui, isso. E depois ela contava, ela falava, olha aqui, dia tal, ano atrás, orei por você isso aqui, agora aconteceu. Ela cultivava essa coisa assim, olha, Deus responde, Deus não está quieto lá não, você fica tranquilo. E ela dizia sempre assim, olha, Deus já me disse que Ele não me deu nenhum filho para perdição. Então, e eu achava aquilo uma loucura, eu falava, eu estou completamente perdido, como é que a senhora pode dizer isso? Né? Eu estou aqui bêbado, estou jogando a minha vida no lixo, né? E como é que a senhora pode dizer isso? Mas ela era assim, de um lado já bastante convicta, já meio doida. A senhora não bate bem, não é possível. Você sabe que está certo? Tem um negócio lá que o evangelho é loucura. Exato. Não é uma coisa de louco? Não é, é louco. É louco. Ela não é na lógica que a coisa acontece. É num outro nível, né? E ela tinha tanto a certeza como a tranquilidade. Aquilo até me irritava. É possível que ela, né, veja assim. Mas foi assim. E uma coisa que chama muita atenção no testemunho familiar do Guilherme é que ele também sempre fala que a mãe dele tinha um relacionamento com Deus muito íntimo. Exato. Chegado, por conta né? dessa amizade que ela tinha, é o contato diário, né, que eu posso falar assim, é o vivenciar a presença de Deus. Ela chamava Jesus de meu amado, né? Por isso que eu contei na casa lá, naquele dia, porque a minha mulher começou a chorar. Ela lembrou dessa história e a gente estava cantando a música. E eu falei, meu Jesus do céu, e ela começa a chorar, não conseguimos terminar a música, eu parei antes de fazer a estrofe, parou no meio, mas foi ótimo. E eu ouvi a mãe falar daquele jeito, falava, nossa, eu não vejo Deus assim, eu não trato Deus assim, né? E a mãe era super afetuosa, então diferente do pai, ela era chamegosa, ela, né, acariciava, ela falava que amava, então... que eram coisas que para mim eram importantes, né? Então, eu me lembro de estar formando meu mestrado no Canadá, 40 anos, 4 filhos já tinha saído de casa há muito tempo, e ver como essa coisa do pai, né? A figura do pai é uma figura importante pra gente. Eu tava lá, eles fazem aquelas roupas, mesmo os alunos vão de toga e tal, e tava eu todo paramentado lá com o meu canudo na mão, pensando, foi um tempo duro aqui, 3 anos de estudo, com família grande. Os gringos olhavam para mim e falavam, você veio fazer mestrado com 4 filhos, você é louco? Quer dizer, porque você tem que trabalhar, você tem que literalmente só estudar, mas eles quebraram um galho, você pode trabalhar aqui dentro da escola para você ter pelo menos algum sustento aí, porque é apertada a vida de estudante. E eu estava terminando, orgulhoso de mim. E assim que eu desci do palco, a primeira coisa que eu pensei, falei, cadê meu pai? Eu queria que ele estivesse lá para se orgulhar de mim, né? E papai já estava ficando doente, estava no Brasil, estava vivo ainda. Mas aí eu tentei, nesse finzinho da vida dele, escrever umas coisas que eu tinha sentido assim no meu coração. Agradecer ele, os esforços que ele fez de encontrar o meu coração, que na época eu nem vi.
Do jeito dele. Do jeito dele, mas ele fez esforços maiores do que o jeito dele. Por exemplo, ele tinha 16, nessa época dessa revolta aí. Ele montou um time de futebol que era pais contra filhos, de basquete. E ele saía 6 e pouco da manhã de casa. Então era 5 da manhã que a gente ia jogar na quadra do seminário, ali perto da casa da gente. Que o pessoal emprestava a quadra pra gente. Quem que vai às 5 da manhã na quadra, né? E eu me lembro de ter feito aquilo, vários meses a gente fez aquilo, que era um esforço dele e dos outros pais, né? Dos meninos como eu, que eram da igreja, mas que estavam nessa vida de dupla militância. E Militância é boa, né? E eu nunca tinha visto isso, assim, nunca tinha... Demorou, entendeu? Tava tão endurecido, tão... Só depois, nesse tempo aí, já mais velho, que eu falei, puxa... Aquele foi um momento que o pai estava... Porque eu depois tinha o meu filho, adolescente, entendeu? Que estava começando a se envolver com os meninos da rua, que já estavam fazendo pequenos furtos, de fazer isso e mais aquilo. E eu falei, meu Jesus, o que eu faço agora? Como é que eu lido com isso, né? Enfim, tira o foco de mim que eu Não, você ficou me devendo aqui. Você ficou me devendo aqui a questão da... Você contou um pouco da sua história para falar... dos vencedores. Dos vencedores, essa elisão aí. Elisão. Então, aí o que aconteceu foi isso. A gente começou, assim que eu me converti, foi assim, uma coisa tão forte... que eu falei, puxa, a gente precisa começar um grupinho aqui na igreja, que nem os vencedores, assim, chamar os meninos, os adolescentes, e fazer alguma coisa com música, e era a época da Páscoa. Então, eu conversei com o pessoal da mocidade, dos adolescentes, falei, escuta, que tal a gente fazer umas serenatas de Páscoa? Na época você podia fazer serenata em Campinas, hoje é uma cidade tão violenta que você sai pela noite lá, você periga ser assaltado, né? Eles falam para você nem parar nos faróis vermelhos de noite, porque é perigoso. Então, mas naquela época não. Então nós saímos, fizemos isso e eu montei um conjuntinho chamava O Som de Ágape, o som do amor de Deus, né? E a gente, que era esse conjuntinho da mocidade e dos adolescentes. E a primeira coisa que nós fizemos foi visitar as famílias da igreja. A gente levava uma rosa para as senhoras, né, de cada família, um cartãozinho dizendo Feliz Páscoa, e cantava algumas músicas de Páscoa, de celebração, com violão na beira da janela. E foi uma coisa maravilhosa, assim, a igreja toda, os pais ficaram encantados, coisa boa, que os meninos estão se envolvendo e tal. Tinha uma feira hippie em Campinas, e nós fomos cantar na Feira Hippie. Coincidentemente, o Correio Popular, que era o jornal da cidade, estava fazendo uma reportagem sobre a Feira Hippie. Não tinha nada a ver com a gente. Mas calhou da gente estar na Feira Hippie cantando. Então eram jovens como os outros lá, só que com violão, cantando sobre Jesus. Saiu no jornal. Então foi uma coisa assim que Deus abriu umas portas bem, bem diferentes. E aí os vencedores me convidaram para participar numa das equipes de treinamento, que eles chamavam de discipulado e treinamento. E nós fomos participar e ficamos lá, quer dizer... A Sandra já cantava lá, né? Já, mas não naquela equipe. Na equipe que eu fui, porque as equipes eram diferentes. Cada férias tinha uma equipe. Como um programa era de treinamento, não era como é hoje. Hoje tem vencedores, que é um grupo musical, porque por conta da música... As pessoas esperam as músicas. Você não chama os vencedores e quer que ele vá cantar outra coisa lá. Você quer ouvir o que já está gravado, o que os vencedores cantam. Então eles fizeram um grupo fixo, vamos dizer assim, cuja ênfase, até onde eu sei, é muito mais na música do que no discipulado. Claro que eles são crentes, espero, todos eles, e discípulos de Jesus, mas na época não. A ênfase era o treinamento dos jovens. Então, com isso é que eu me envolvi com os vencedores e depois eu conto a história dos vencedores, que essa é longa. Essa história precisa, porque eu sei que tem muita gente aí ouvindo, vencedores. Quem são esses vencedores, né? Como é que surgiu esse grupo? Sim. E o que isso representou no Brasil para uma mudança de cultura? Porque todos nós, pelo menos eu sou um velho já de quase 80 anos, aprendi cantando os hinos e de repente começavam aqueles cânticos
não é? Chamados corinhos, né? Essa forma que os americanos, né? Os estribilhos eles chamavam de corinhos, aí acabou os cânticos sendo chamados de corinhos. E tinha uma prevenção ante esse tipo desses corinhos, né? Na cultura já mais sedimentada, e esses vencedores foram decisivos para uma mudança, né? E o César está aí nessa história, né? Há quantos anos, César, que você... Inclusive, Vencedores faz parte exatamente disso que o senhor está falando e que é disso que o Guilherme também está falando. Eu estou, então, nessa jornada ministerial através da música, né? Que eu comecei em Vencedores por Cristo, lá em 1992. Então, eu estou há 32 anos nessa jornada ministerial e musical também. Então, só pontuando, vem de uma família também, papai pastor batista, mamãe musicista, o nosso lar era muito musical, as escolas que eu estudei, todas batistas, tinha muita música, com os corais, infância e juvenis, né? E a igreja, muito musical. Então, os 3 ambientes da infância e adolescência, meus, super musicais. E lá em casa, o que se ouvia? Os LPs, muita gente não sabe o que é LP, mas dá um Google lá que você vai saber o que é LP, né? Os LPs de Vencedores por Cristo, outros grupos também, mas eu ficava encantado com aquele jeito, com aquela música, né? Então, crescemos. Eu me lembro de, com 5, 6, 7 anos, ouvir músicas gravadas naqueles primeiros álbuns de Vencedores por Cristo. Isso fez parte, não só ajudou na minha fé, a cultivar a minha fé e devoção a Jesus Cristo, minha e da família, como tecnicamente, porque a música era muito boa, muito bem produzida, os arranjos muito atrativos, vamos dizer assim, e aí você, como eu falei, eu vim de uma família musical, então você que já tem uma predisposição musical, você acaba crescendo tecnicamente naquilo também, porque de tanto que você ouve, né, você ouve, treina, tenta, fazer igual no violão, no teclado, só isso é um aprendizado, você vai aprendendo, né? Então, mas aí logo no final da minha adolescência, de juventude, tive esse privilégio de fazer parte de Vencedores por Cristo, que realmente foi aí um divisor de águas. Eu sou fruto, de maneira que é um grande privilégio para mim estar aqui ao lado do Guilherme e caminhar com outros que foram de Vencedores, e a própria banda Vencedores hoje, que também faz trabalho no Brasil, é um grande privilégio, porque fechando, no final das contas, foi por causa da vida dele também que eu ingressei nessa carreira, né? Então é muito bacana pensar assim também. Verdade. Falando em LP, a gente tem aqui, alguns, né? Alguns LPs. E aproveitando até... Não é que eles existem? Aí, ó. Você sabe como é que isso aqui funciona, né? Galera? Tem um furinho no meio. Cadê a vitrola? Cadê a vitrola? Olha só. Isso aqui é um disco com uma porção de buraquinho aqui, de circunvoluções, que tinha uma agulha. Tá vendo? Essa turma nem pode pensar o que existe isso aqui. Não é? Por que vai riscar o negócio? Vai pegar a agulha para quê? Botar aqui. Eu tinha uma pessoa lá na minha cidade, no Piauí, que dizia assim: isso é uma coisa de admirar. Fica rodando, uma agulha e sai o som. Eu estive no lançamento deste LP em 1985. Foi uma série, né? Uma série, mas o Louvor 4. Eu estive na Igreja Batista da Liberdade, com o lançamento desse. E você pregou, o Guilherme pregou nesse dia. Guilherme pregou. Pregou o quê? Pregou bem pregadinho. Não, eu tenho assim, a gente vai voltar a essa ideia do que é o Vencedores, né? Porque realmente o que hoje se vê é uma banda. Mas é muito interessante quando o pastor Jaime Kemp começou todo esse projeto, né? Nós temos aí na internet várias fotos daqueles ônibus com o pessoal em viagem.
E é muito legal. Eu, na minha adolescência, eu participei de algo que era semelhante, que era o projeto lá no Rio de Janeiro, que também nós, durante as aulas, tínhamos estudo da palavra e nas férias íamos para algum lugar, né? Chamado Operação Redenção. E foi bem interessante isso, como marca a nossa vida, né? Então, pegando ainda esse lado do que, pra gente entender o que é Vencedores por Cristo, como começou, conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu não estava lá no começo, só eu sou velho, mas eu não estava lá com o Jaime Kemp. Mas começou em 68, a primeira vez que participei foi em 72, naquele ano que eu me converti. Mas Vencedores é fruto, vamos dizer assim, também desse mesmo mover, vamos dizer assim, o mesmo mover da juventude mundial de revolta acabou porque Deus não dá ponto sem nó, né? Ele não está desligado do que está acontecendo na história. Então, começou a acontecer desses jovens irem para essas comunidades hippies e viverem essa vida louca e livre, entre aspas, que vários começaram a se converter. Vários começaram a testemunhar da sua fé, e então houve um movimento que se chamou o Movimento de Jesus na América, Jesus Movement, que era justamente essa evangelização dirigida a esses meninos, porque o que acontecia é que eles saíam de casa, iam embora de casa, pegavam a estrada, põem uma mochila nas costas, falavam, agora eu sou hippie, agora eu vivo para mim mesmo, para Deus e para o mundo, e eu vou viver onde eu quero, vou viver nesse mundão de Deus aí do jeito que eu quero. E tinha milhares de jovens nessa situação, no país inteiro, inclusive por conta de toda essa revolta, esse anti-guerra, esse anti-adultos, toda essa coisa. As famílias, na verdade, se destroçando em muitos sentidos, mas se converteram muitos, milhares, na verdade. O Jaime Kemp morava na Califórnia, era um jovem lá na sua igreja, e ele percebeu esse mover de Deus e começou um trabalho semelhante na igreja dele. E depois, no correr da coisa, ele sentiu o chamado de Deus para o ministério, e Deus especificamente revelou para o coração dele que era o Brasil. Aí ele veio para o Brasil e o sonho dele era fazer uma coisa semelhante aqui. Então ele trouxe algumas daquelas músicas e veio, e eles montaram essas primeiras equipes, que alugavam um ônibus e pegavam jovens emprestados, porque as igrejas emprestavam o seu jovem por 3 meses. 1 mês de treinamento, todo fim de semana, sábado e domingo. Depois, 1 mês de viagem intensivo, tipo assim, era nas férias, ou em julho, ou em janeiro, para poderem viajar o mês inteiro. Bater cidades como aqui, como Londrina, como Curitiba, como Maringá, quer dizer, interior do Paraná, interior de São Paulo, inicialmente, por perto, porque era tudo de ônibus. Então, e depois mais 1 mês em que você voltava para as suas igrejas. Então tinha, vamos dizer, 10 jovens na equipe, ou 12, você ia visitar, não dá para visitar 12 igrejas num mês, mas você visitava 2 por domingo, uma de manhã, uma de tarde, para devolver o jovem e dizer, olha, foi isso que aconteceu, ele vai contar um pouquinho como foi para ele a experiência, dar um testemunho. Muito obrigado de ter emprestado o rapaz ou a moça aqui para viajar com a gente. E depois, do fim daquele mês de compromissos com as igrejas, eles voltavam para a sua própria igreja com o propósito de discipular na sua igreja, continuar esse trabalho que era um trabalho de discipulado. Então, agora eu digo que a transformação veio por um pioneirismo que não foi planejado, vamos dizer assim, o que era planejado era o treinamento. E era planejado que a gente pudesse ter oportunidades de evangelização na praça, nas igrejas, nos colégios, fizemos, né? E na medida em que a gente fazia aquilo, no primeiro ano que você passava, as pessoas... Havia toda essa questão de que era uma mudança de cultura. Aquela cultura só do hino tradicional, do piano e órgão, estava sendo... desafiada, num certo sentido, pelos meninos que queriam tocar um violão, uma coisa mais acústica. Tinha um negócio que chamava contrabalde, que era na verdade um cabo de vassoura, e
E aquilo, eu vi algumas equipes de vencedores que faziam aquilo, falei, nossa, que interessante. E não era feio não, era bonitinho. Mas depois mudou para esses instrumentos eletrônicos, quando eles começaram a chegar também. E havia uma resistência em muitas igrejas, assim, essa música do mundo, essa música não funciona aqui, essa música não é... A bateria, particularmente, era um instrumento considerado do mal. Então eles falavam, é do diabo. E aqui não entra. Então, mas como o nosso propósito não era brigar com a igreja, nem brigar com ninguém, mas era servir a igreja, a gente não podia entrar bateria, não entra, a gente vai sem bateria mesmo, né? Então, assim é que a coisa foi andando. Na segunda vez que você passava pelas mesmas igrejas, num outro ano, você já via um grupinho semelhante aos vencedores, alguém lá com um violãozinho, os meninos cantando juntos. E aí que começaram a surgir os autores brasileiros, que de repente o cara fala, poxa, eu fiz uma música parecida com aquela que os vencedores, e nós cantamos, o grupo gostou. E aí que veio na nossa ideia, vamos fazer um trabalho com autores brasileiros, que foi um outro momento de vencedores, né? Eu pude participar, eu diria que foi pioneirismo, porque na época não tinha ninguém fazendo isso. Por que houve essa transformação, essa força? Porque existiam alguns grupos também trabalhando, mas não na mesma intensidade. Ninguém que pegava assim um ano inteiro e pegava a estrada, saía de Pelotas até Fortaleza, todas as capitais da Orla Marítima, quer dizer, não tinha, só vencedores que... Não porque a gente fosse nada, só porque havia esse desejo de não é melhor que ninguém. Isso que eu acho incrível, porque... transformou a minha vida, né, num certo sentido. Todo o meu destino foi transformado por esse envolvimento, mas não foi alguma coisa que eu tivesse planejado. Um dia nós vamos fazer assim, nós vamos visitar todas as capitais, né? Hoje em dia é tudo mensurado, é tudo no planejamento, né? E na social media, e quantas pessoas visualizaram e não sei o quê, quer dizer, eu tenho até um certo aborrecimento dessa. Também tenho. Eu também tenho. Eu gosto mais do negócio orgânico, né? Ou acontece ou não acontece. E raiz, assim, bem... Raiz. Bem... Exato, eu acho que a internet é Nutella, minha opinião, pessoal. É porque é muito superficial, e o tempo que as pessoas curtem isso, assim, e daqui a pouco já jogaram fora. Aquilo ficava... É muito fugaz. Não é? Você ficava ruminando e se inoculando daquilo, né? A chegada de uma produção nova, né? Você tinha todo o encarte e você ficava lendo, saboreando. A ficha, saboreando. Então, um lançamento, um novo LP, né? Um novo projeto, você ficava, às vezes, 6 meses com aquilo na mão, assim, olhando e ouvindo, né? Claro que não tinha internet naquela época, mas, enfim, é sobre isso. E a tecnologia, de alguma maneira, ela influencia, né, nesse lado, de uma maneira geral. Música, arte, em geral. Mas eu me lembro que a gente ouvia aqueles cantores antigos, que também tinham os LPs, a gente pode citar aqui Oséias de Paula, Feliciano Amaral, não é? Luiz de Carvalho, eram aqueles que a gente escutava naquela época. E de repente aparece um rapaz lá na igreja, o Bigode, com violão e tocando uma música diferente, né? Isso aí, como você falou, isso começa, poxa, tem algo diferente nisso aí. Não é aquele que a gente está ouvindo sempre, né? E então os corinhos, eles foram ficando na memória. E aí, de repente, eu vejo na igreja um coral jovem cantando esses cânticos curtos, né? E aí eu penso no seguinte, e a pergunta é: qual a influência que o músico cristão teve nessa época? Somente dessa área mais hippie, mas a gente vê depois também aí Clube da Esquina, já mais para frente, né, influenciando outros cristãos, compositores, mas podemos dizer que essa musicalidade que também estava acontecendo fora da igreja influenciou a música evangélica nessa época? Obviamente, não tem como não ser, né? A cultura é uma coisa fortíssima. E você nadar contra a cultura, a não ser que você seja realmente eu não estou dizendo que você vai com a cultura, porque o cristão,
ele tem que ter uma marca de distinção, mas é uma distinção que eu diria assim, muito mais no conteúdo do que na forma. A cultura vai mudando. Se a gente não mudar no caminho da cultura, a gente acaba ficando para trás, né? Outro dia me apresentaram num evento lá como um dinossauro da música evangélica. Eu falei, espero que não, porque os dinossauros estão extintos e eu ainda estou aqui, então me respeite. Aí você vira um Amish, né? Exato. Porque tanto você quanto o Guilherme, o César são compositores, né? E como esse processo de composição, tô indo um pouquinho aqui, o pastor Guilherme deve ter também preparado algumas perguntas aqui, mas especificamente sobre a composição, como é que é essa influência da palavra, a vida devocional, a vida da comunhão com o Senhor e esses outros aspectos externos também, a comunicação dessa música com uma nova geração, né? O que voga mais nessas composições? Quando vocês pensam nessa... tanto o aspecto do culto congregacional, quanto também que essa música consiga chegar numa juventude, né? Então, como é que é esse processo? É muito mais voltado para a igreja, para a comunicação fora da igreja? Alguma... Tipo evangelismo? Evangelismo, contemplação, Isso. Ou música... Porque como é que o pastor surge? Guilherme falou... um processo, então. O pastor Guilherme falou a respeito da música, foi algo que apareceu em Vencedores por Cristo, que não era o foco era o treinamento e levar, né? Discipulado. Isso aí, de repente, surgiu e teve um efeito, até hoje tem um efeito muito forte, né, na juventude. Guilherme tem muita propriedade com poesia, escrever, mas ele vai falar da experiência dele. Também ele é compositor de melodias, mas ele achou parceiros durante a vida toda para também fazer. Eu já... as minhas criações não tem tanta parceria assim, né? Eu me vi compondo desde também do final da minha adolescência aí, inclusive uma das primeiras músicas de louvor e adoração que eu fiz, Vencedores por Cristo, registrou no Louvor 8, né? No número de série 8, em 94, né? Que é Os Céus Manifestam, baseado no Salmo 19. Às vezes você tem um insight. O insight é você pensa numa melodia e numa letra e sai escrevendo, né? Naquela época não tinha um celular ou um gravador, você precisa de um pedaço de papel, de caneta para não perder a ideia e sai escrevendo. Até papel de pau se via. Claro, principalmente. Só de inspiração na padaria. Sai escrevendo e sai cantarolando várias vezes para você não perder a melodia que te veio. Então... esse insight que a gente chama, acontece na minha experiência, e o Guilherme também já falou que na experiência dele também, acontece em menor quantidade, né? Essa coisa que vem uma inspiração, mas vem. Eu, como me tornei um músico profissional, então já contei na minha história, a família tem a música, toda a família tem a música, não são profissionais, mas tocam muito bem, cantam muito bem, por causa da igreja, dos coros, das escolas de música que tinham nas igrejas, né, batistas e tal. Outras igrejas também tinham. Algumas escolas permanecem, né, mas tinham, parece que mais chance de estudo musical, né? Mas enfim, então acabei me tornando um músico, me envolvendo muito com música e me tornando um músico profissional desde essa época também, né? Então há 33 anos eu venho nessa jornada musical. Então, todo mundo sabe, quanto mais contato você tem com aquela atividade, mais treino, a sua mente fica mais afeita a fazer isso. Então, como eu estou sempre tocando ou produzindo em estúdio, estou sempre pensando musicalmente, não é difícil de eu sentar no meu instrumento, e eu me tornei também um compositor para musicais temáticos, principalmente para escolas de primeiro e segundo grau, que estava faltando material nas escolas. Então, os regentes de coros, os professores, mas não tem uma música diferente pro Dia das Mães, pro Dia dos Pais, pro Dia das Crianças, pro Natal, são só aquelas mesmas. Não, eu falei, bom, eu acho que vou tentar para criar. Aí comecei por Natal, né, que era uma celebração tão gostosa nossa, né, do cristão. Comecei a escrever músicas de Natal.
E o pessoal começou a cantar. Depois que comecei a escrever músicas para as crianças, né, com as verdades bíblicas, para as crianças no Colégio Batista de São Paulo. Depois comecei, inclusive Os Céus Manifestam, que é essa música que eu mencionei, faz parte, né, do meu primeiro musical que eu escrevi, chamado Natureza Viva, que foi lá em 91, que é a apoteose do musical. Então eu escrevi a música dos elementos da natureza, do sol, do jardim, da água limpa, da conscientização, né, pra gente manter o meio ambiente. Então músicas nesse sentido, musical temático, e faltava a música para finalizar. Então eu lembrei, só me veio um pedacinho da melodia, só a melodia, sem letra, sem nada, e depois que cheguei em casa lembrei do Salmo 19, e aí fui desenvolver a música, e no encerramento do musical lá no Colégio Batista de São Paulo, todo o coral e o pessoal do teatro cantando: e ao Deus que tudo criou, nós exaltamos, Criador, Deus de amor, tuas obras manifestam tuas maravilhas. Por coincidência, ou jesuincidência, o líder do Ministério de Música e Louvor lá na nossa igreja, que é o Jorge Heder, um dos parceiros, dos grandes parceiros do Guilherme em composições, ele é nosso pastor lá, ele estava nessa audição em 91, e ele falou: ô César, e essa música aí, vamos levar para cantar na igreja domingo que vem? Aí eu olhei para Jorge, essa música é música de criança. Não, é bom que as crianças cantem esse tipo de música, mas essa música é uma música de louvor e adoração, vamos levar para cantar na igreja. Levamos, e aí também caiu nas graças do povo. Enfim, eu também estudei na Casper Libero em São Paulo, publicidade, comunicação, tal, propaganda, mas também não é só por causa disso, mas assim, eu posso sentar no meu estúdio e traçar, vou escrever uma música sobre algum tema, ou mesmo que seja louvor e adoração, posso sentar em 1 hora e meia ter uma música. Esse é um outro processo, né? Um outro processo é você só fazer uma melodia, sem letra. Um outro processo é você fazer uma letra. Aí eu passo a palavra para o Guilherme, para ele falar da experiência dele também de composição. Os Céus Manifestam, como você falou, não foi para ser uma música congregacional, e se tornou uma música congregacional, né? É um salmo, de exaltação, então ela tem tudo para... O Jorge teve o que o Jorge ouviu, ele falou: essa música é uma música de louvor. É para a igreja. A música, quando leva a inspiração do céu e uma composição que todos podem cantar, né? Porque às vezes tem uma música que é mais para solo, mas ela pega. Normalmente ela pega, né? E eu não criei isso assim, pensando, vou criar uma melodia que seja bom para... Não, eu criei a melodia, né? Inclusive, pensando nisso, eu falando só de maneira rápida, mas técnica, eu fiz a música em Lá maior. Lá maior fica um pouquinho agudo, principalmente para as mulheres cantar. As crianças tiram de letra. E hoje em dia eu toco em Sol maior, que é um tonzinho menor do que a tonalidade original, para ficar mais afeito à comunidade toda, né? Pensando no canto, né, congregacional, aí sim, já mais dirigido, né? Pra gente... Guilherme também preferiu abaixar alguns tons... Não é abaixar alguns tons. De algumas músicas fazer um tonzinho abaixo para ficar um pouco mais gostoso. O João Alexandre mesmo, ele fala, né? Que ele canta, poxa, as músicas deles lá em cima, aí, super agudo. Aí hoje ele fala assim: rapaz, como é que eu era louco para cantar nessa altura? Não, até porque a gente vai envelhecendo as cordas, né? Tem toda uma dinâmica, né, do corpo, né? Perfeito. Tá ótimo, eu gostei. Podia falar um pouquinho, então, né? como é que a fé de vocês influencia o processo de composição? Eu estou falando de insight. Não é esse lado intuitivo da poesia e da composição, mas como a fé, o relacionamento com Deus. Porque o que a gente vê, por exemplo, muita coisa hoje do mercado, você vê que não tem empatia, não tem nem empatia nem simpatia, só tem antipatia. É um negócio que ela distancia você.
é pura exterioridade. Mas como é que a fé, essa relação, influencia as composições de vocês? Bom, através, o Guilherme já vai falar, mas através das experiências que nós temos com Deus, a devoção, a leitura e a experiência de vida. Guilherme acabou de dizer que ele via na mãe dele um relacionamento tão lindo com Jesus, chamava Jesus de amado, e ele também queria ter. Então ele, né, compôs com o Sérgio Pimenta uma música chamada Ao Amado, né, por causa dessa experiência, né? Ele contou da experiência para o Guilherme, para o Pimenta, mas a nossa... Eu estava num workshop de composição em 95, lá em Curitiba, num evento chamado Louvação, que era muito forte nos anos 90 e um pouco dos 2000 também. Eu estava num workshop de composição de uma sul-americana chamada Liz Pes. E foi feita essa pergunta para ela, mas como é que, né, compõe e tal? Aí ela deu entre outras coisas que ela falou, quando você quiser compor uma música, componha sobre o que você está observando, principalmente na sua vida e ao seu redor. Que é o que o Guilherme, a minha mãe está chamando Jesus de amado, eu estou observando isso aí, eu também quero isso para mim. Eu quero ter um relacionamento estreito com Jesus, a caminhada. Então, é claro que a minha vida devocional, a minha vida de adoração, que vem muito antes de música e de musicalidade, né? A minha vida com palavra de Deus, relacionamento saudável, vai influenciar, com certeza vai influenciar. A Guilherme acabou de falar, o conteúdo. Nós temos que ter um diferencial muito sério. Talvez a gente vai usar a música, os estilos musicais, isso aí a gente vai usar, né, para compor e para arranjar, mas o conteúdo realmente tem que ter, assim, a nossa caminhada com Jesus vai definir o nosso conteúdo. Para mim, a fé, eu vejo assim, a arte, né? A arte é a expressão daquilo que vai no nosso coração. A boca fala do que o coração está cheio. Então, para mim, é da essência. Se não houver por trás... e a adoração, biblicamente falando, é a totalidade da vida. Ela não é só o momento do culto específico, né? E nem da música. Ele não é só da música. Ela se refere a uma relação permanente e constante. E completa, que envolve todas as coisas. Então, eu acho que a tentativa do artista, ou seja, do artista que faz a música, que cria melodias, como do artista que trabalha com as palavras, é traduzir essa relação de uma forma que seja ao mesmo tempo bonita e atraente para quem está ouvindo. Uma coisa que precisa parar? Está tudo em ordem? Que traduza para a pessoa aquela realidade, né? O que está de fato acontecendo na sua vida. E eu tiro a minha inspiração porque a gente fala da fé, mas a fé não é uma coisa, sei lá, não acho que a fé é só uma coisa mística, que eu tenho ou eu não tenho, eu tenho pouco ou muito, né? Jesus fala que se tiver um tiquinho de fé, você vai fazer coisas inacreditáveis, mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, para mim, pessoalmente isso, não estou falando de outras pessoas que componham, mas para mim, a minha base sempre foi tentar traduzir a Escritura, a palavra de Deus, e a pessoa de Jesus, né, que é a palavra viva, de uma forma que o meu conterrâneo, o meu colega, meu amigo, minha pessoa que estudou comigo lá no ginásio, consiga entender, ouvir, e seja agradável musicalmente e também seja desafiante, que ele ouça e diga assim, porque eu sou desafiado. Então, por exemplo, eu fiz uma cantata sobre os discípulos de Jesus. Tem pedaços da cantata que eu estou falando sobre mim.
Eu estou falando sobre o discípulo, mas é uma coisa tão forte que eu sinto exatamente como esse discípulo está cantando aqui. Né? Quando diz assim, quando eu tenho uma dessas, aí como dói tanto e fere a separação, que é a história do discípulo diante da morte de Jesus. Né? Eu canto aquilo e falo assim, esse é um sentimento que eu tenho, mas eu vejo na Escritura que o discípulo teve. Então eu tento traduzir isso, e uma pessoa que está ouvindo pode não ser nem crente, ela vai falar, nossa, é mesmo, eu desmanchei com o meu namorado, ou quebrou o nosso noivado aí, estou sofrendo pra caramba. E esse, para mim, são os pontos em que você está fazendo esse encontro. O propósito, acho que é Você cria um ponto de contato, né? Quem que diz? Todo artista tem que ir onde o povo está. Milton Nascimento fala isso, né? E que é uma verdade, quer dizer, se eu não chegar no coração, se o que eu falar não ressoar com o coração da outra pessoa lá, eu não estou falando nada, eu estou falando a obrinha, eu estou, né? Eu sei que você foi aluno do Eugene Peterson. Sim. E ele tinha essa sensação sempre a mensagem, né? Sim. The message, ele tirar o substrato do que a palavra está dizendo. Sim, sim. Né? Não simplesmente uma tradução que é importantíssima. Sim, sim. A tradução literal, mas você tirar o substrato. Inclusive você está fazendo um trabalho desses, né? O Novo Testamento, né? Você tem feito esse trabalho, você está já na fase... Eu já terminei. Terminei esse ano, graças a Deus, mas demorou bem uns 5 anos para isso acontecer. Então, é um trabalho assim, é exatamente isso, é a tentativa de tirar aquilo que é essencial sem ferir o intento da Escritura. É complicado, é difícil. Porque você tem que ter o texto, sim, mas você tem que tirar do texto o que o texto quer dizer. Exatamente. Não é? O que o texto diz e o que você entendeu do que o texto diz. Sim. Não é? Às vezes a gente dá um entendimento muito particular, mas o que ele disse? O que o texto está dizendo de fato? O estilo que a gente vê do gospel ou do worship, parece-me que pela característica nossa, não só brasileira, mas do mundo como está nesse tempo, o desejo de encontrar alguma coisa que supra essa necessidade, e a gente vê que está muito mais ligado a cutis, né? Muito ligado à sensação do prazer, que não está errado. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Mas esse desafio de composições que cheguem ao ouvido daqueles que precisam ouvir, sem de maneira nenhuma negociar a palavra, né? Então eu acho que isso aí é um grande desafio naqueles que compõem, porque a gente quer compor não para ficar em casa, a música restrita à nossa casa, a gente quer que mais pessoas conheçam, escutem, né? Mas eu vejo a tendência de fazer com que seja palatável, aquela coisa do marketing, né? De ser algo que atraia e às vezes barateando ou negociando a verdade. Então, como dentro dessa linha da composição, vocês pensam alguma coisa sobre isso ou compõem e falam assim, tá na tua mão, o senhor que leva para onde o senhor quiser, como é que é? Né? Porque quem compõe comercialmente pensa nisso. O Guilherme já ofereceu até essa resposta, né? Que ele tem trazido a palavra e no entendimento dele, e ele sempre gosta de falar que assim, ele não planejou isso, né? E mesmo sem planejar, a música que ele fez, ou outros vencedores, é uma música altamente cantada aí pelo Brasil. Né? Ele não planejou fazer uma música, agora vou fazer desse jeito, porque é melhor, porque né, as massas vão cantar. Como é que os profetas, vamos pegar aqui, como é que o profeta Ezequiel, Jeremias escreveram? Pois é. Em transe, sentaram, foram escrevendo.
São perguntas só para a gente... Como é que é essa inspiração divina? Que o texto saía daquele jeito, como saiu, tá? É uma coisa natural. Eu acho que é absolutamente de relacionamento com Deus. Íntimo, não é uma coisa metafísica, não é um negócio, não é um mundo de LSD, é uma coisa de relacionamento. Aquilo que sua mãe, né, chamava de um amado da minha alma, o amadinho, o amado, o paizinho, o querido, o George Miller, Daddy. Daddy, não, papai é o papaizinho, é o querido. É o aba, né? É o aba. Então, isso vem de modo natural, não é uma coisa forjada, né? Eu fico, às vezes, olhando, mas Moisés, mais técnico, né? Histórico, escrevendo lá na sua tenda, porque esses livros saíram. E pensa, agora um profeta enxergando 750 anos de distância, como é o caso de Isaías, capítulo 53, ele descreveu o Calvário, é assim, extraordinário. E também o poeta, o Guilherme diz que ele é mais poeta, não é, do que músico, né? Você falou ontem que você tem mais uma verve poética, mas o poeta, ele vislumbra, ele tem um olhar que está lá na frente. Mas como é que é isso? Mas é natural do poeta, isso não é uma coisa, não é um... natural. Não é um êxtase de Pablo Picasso na sua pintura que não pode evoluir, então vamos destruir. Para mim, o Pablo fez a pintura mais revoltante, né? Eu não posso ir além do Velázquez, porque parece perfeita, então eu vou desmanchar tudo. Então eu tenho entendido que a música hoje, muitas vezes, ela descompõe a realidade da expressão da vida natural. É muito técnica, né? Ou então não diz nada. Não diz nada. Porque eu ouço algumas vezes as músicas dos vencedores, e aquilo tem uma emoção. Eu choro, eu me alegro, eu cantarolo, mas tem umas coisas aí que não me diz nada, parece que é uma coisa vazia. Eu não sei o que é isso. Então, a caminhada com Jesus Cristo, eu acho que essa aqui é a verdadeira adoração, né? E a adoração é a vida toda, né? Como está sendo dito aqui. Quanto mais caminhada e vida cristã perto de Jesus, né? Isso vai se refletir no conteúdo. Nesse conteúdo que o senhor está apontando, que às vezes o senhor ouve uma coisa e não te diz nada. É parte do conteúdo. Vencedores, realmente, o conteúdo que trouxe, não estou nem falando agora de música, que a música também é muito boa, né? Os estilos musicais, depois entrou a brasilidade num certo tempo, né? Que o Guilherme até falou, teve né? A partir de um certo ponto, compositores brasileiros e brasilidade nos estilos musicais também, sim, né? Paramos de cantar talvez aquelas coisas que vieram prontas, né? Que o Jaime trouxe e que são importantes e têm o seu valor, claro. Mas assim, o conteúdo é de vida com Deus, experiências com Deus, adoração, e a adoração é tudo, né? Então eu acho que é por isso que quando a gente ouve talvez uma canção desse tipo, a gente
Como o Guilherme disse também, ó, vamos checar aqui. Corresponde com o que está escrito aqui na palavra, né? Vamos verificar. Eu acho que podemos ouvir aí alguns cânticos. Deixa eu passar pro Guilherme. Não, toque você. Eu nem sei mais da metade das minhas músicas. Das minhas músicas não sei tocar. Dos outros, então... Uma música que o Guilherme pensou agora, que está gravado em algum, não sei se é no Louvor 4 também. O dele aqui só tem uma no Louvor 4. Não, mas é uma música Que é que... Enche-me Espírito. Espírito. Jorge, é de você? É dele. É Jorge. Mas uma outra que ele está resgatando, dele. nós estamos cantando muito, é A Começar em Mim, que é uma música Pois é. Quebra corações. Começar em mim, Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, Para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Eu gostei muito de ouvir essa música quando você cantou com a sua família lá, sua filha fazendo também a segundinha ali, aquele ambiente muito gostoso, Familiar do mesmo. lar. Né? Essa ideia de quebrar coração, que é a ênfase da cruz, né? É a nossa destruição deste velho homem, o servo do pecado, que gera as separações, que gera as desavenças, que alimenta ódio. É importante que a gente tenha uma mensagem focalizada naquilo que há de mais importante no ministério de Jesus, que foi a cruz. Se a gente olhar o Evangelho de João, que você fez um trabalho, eu comecei ontem à noite a dar uma lida, né? Os 10 primeiros capítulos tratam do ministério de Jesus por 3 anos e meio. Uhum. E a partir do 11º é a última semana. É a semana do... Semana do vamos ver. do vamos ver. E o João, que é o último a escrever, ele faz toda a descrição do que ele que achou importante para descrever em 10 capítulos. Mas para uma semana, para 10 dias da cruz ali, ele gasta até o capítulo 21 descrevendo o ponto central que é a cruz de Cristo. Né? E tão pouco se prega a cruz.
o Cristo crucificado. Então, essa música que fala de quebrar coração, isso fala, né? E não quebra com martelo, não. Quebra com cruz mesmo, matando e dando vida na ressurreição para dar né? Isso é lindo demais. Isso aqui são, para mim, assim, as curiosidades da vida da gente, porque a pergunta, né, de onde que tem a inspiração, como é que é, Deus fala que há uma curiosidade para saber como é que você fez essa canção, como é que ela aconteceu, o que que houve. Essa canção, por exemplo, eu estava na nossa casa, que aquele lugar é a minha casa mesmo, onde eu moro. Então, primeiro eu estava totalmente à vontade com a minha própria família, a minha sala, então eu não podia estar mais à vontade nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, estava preocupado, era uma filmagem, era uma coisa que eles iam depois expor na internet, essa coisa toda, que a gente tem preocupação com a imagem, com tudo. E querendo saber o que eu vou cantar, eu tenho tantas músicas, o que eu canto, o que eu não canto, o que vai ser bom. E fiz lá minhas escolhas, anotei para não esquecer. E não tinha essa música eu não cantava há muitos anos, porque é uma música do Louvor 4, ela é antigona. E não sei por que razão, eu sentei para pegar o violão, para passar alguma das músicas, e essa música veio na minha mente, eu comecei a tocar. E foi assim, tão forte, que eu falei assim, eu preciso cantar essa música aqui nesse evento. Não estava nem preparado, eu preparei na hora lá, cantei uma vez, chamei minha esposa, minha filha, os que estavam lá para cantar juntos, cantamos uma vez e eu fiquei pensando, que coisa, para mim ela foi a melhor do todo. E é uma coisa assim que não tem explicação, é assim, eu acho que tem a ver com o andar da gente, o que eu ouço, quais as coisas entendeu? E coisas que o Senhor vai armazenando. Quantas vezes eu já tive assim situações em que eu estava com medo, ou com preocupação, ou com um sentimento assim de que a morte estava rondando, e que eu me lembrei do Salmo 23, assim, espontaneamente, começo a recitar, porque vem no meu coração. Então eu penso assim, e para o poeta, para quem lida com as palavras, né, isso tem a ver o que eu leio, o que eu gosto, o que eu curto. Quer dizer, a Bíblia, além de ser um livro sagrado e um livro das verdades de Deus, ela tem pedaços que são de uma poesia assim fenomenal. Isaías se chega ali com o rei Davi, assim, de poder, com aquelas palavras que são... E os profetas, quer dizer, eu estava lendo com a minha esposa 1ª e 2ª Reis esse mês lá na nossa leitura diária, eu estava viajando, eu falei, isso aqui não tem profeta como antigamente, não. É verdade. Isso aqui é outro tipo de... Esse povo era genial, né? E o senhor perguntou, eu penso assim, como é que eles sentavam, escreviam? A impressão que eu tenho que seria como os evangelhos foram feitos. É primeiro uma informação verbal. Primeiro é a palavra, vem, bom. Depois alguém vai lá e toma nota, fala, olha, foi isso aqui que você falou, ou ele mesmo se lembra e anota e toma nota. Acho que tanto a palavra profética como os evangelhos. Que no princípio eles só falavam. Exato, né? João ou Lucas, fica óbvio que eles consultaram informações, o que as pessoas tinham visto e andado, como Pedro fala, que é aquilo que nós vimos e tocamos com respeito ao verbo da vida. Quer dizer, essa realidade é que eles depois transcreveram. Falaram, olha, não sei nem se dá para explicar tudo isso aqui, mas vou tentar, é isso aqui, ó. E aí para mim, essa é a escritura. E eu acho que a tarefa do poeta, do profeta mesmo hoje, é exatamente a mesma. Quer dizer, eu tenho que primeiro estar em sintonia com Deus para as coisas de Deus acontecerem, na hora que tem que acontecer. E depois, estar em sintonia com Deus e falar assim, eu vou registrar isso para o benefício dos ouvintes e da próxima geração e dos que vierem aí, né? Você falou uma palavra e me fez lembrar. Você falou verbo e eu lembrei. O verbo virou gente. Tem aí o LP? E habitou. Vento Livre? Tem aqui, Vento Esse Livre. É do Vento Livre. Vento Livre. Vento Livre com o... desde o princípio de todo... Você sabe tocar? Eu te deixo. Não, deixa você mesmo. Vamos contar um pouquinho da história
Como sairemos de Jerusalém. Ó. O Marcos Atires, eu aprendi com ele, eu ouvia essa música. Vê o tom que você canta aí. Qual foi a história? Você com o Jorge Camargo, né? Você tocar, você sabe? Toca Como Sairemos de Jerusalém. Eu já soube, mas não lembro mais. Seria História dela. Do Como Sairemos? É. Era esse sentimento, nós estávamos fazendo, como é que a gente chamava? Não era congressos, conferências de missões. Eu era pastor de missões e do louvor, na igreja do Morumbi, onde eu estava, nessa época. E nós tínhamos, assim, sonhos da igreja estar mais envolvida em missões, e mandar missionários, queríamos mandar um missionário para o Oriente Médio, trabalhar no Marrocos e coisa assim. E um missionário para trabalhar no que na época era a cortina de ferro. Então, mas eu ficava pensando assim, o que tipo de força tem que haver para você deixar aquilo que é a tua área de conforto e se dispor a mudar de país, mudar de língua, mudar de cultura, mudar de tudo por causa de Jesus, né? Uhum. Então, e essa música era justamente porque você vê que a igreja em Jerusalém, num certo sentido, se acomodou. Ela não saiu tranquila de lá. Ela saiu expelida, né? Ela foi mandada embora. Estevão precisou morrer. Então, exatamente, quer dizer, essa realidade, para mim, eu nunca tinha prestado atenção, mas eu estava ensinando o livro de Atos, e eu falei, nossa, que coisa impressionante, quer dizer, ao mesmo tempo então a pergunta é essa, como sairemos se o Espírito Santo não mover? Porque o Espírito Santo já tinha dito, no capítulo 2, né, de Atos, 1:8, quer dizer, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém e depois na Samaria e até os confins da terra. Então, até Londrina. Até Londrina. A ordem já estava dada, né? Mas a motivação, vamos dizer assim, aquela devoção, porque você está tão gostoso, os apóstolos estão aqui, é o partir do pão, as orações, a comunhão, como é que você vai sair do teu ninho, né? É que é a mesma pergunta para um filho que vai sair de casa. Então, é uma pergunta mais profunda, mas para o Evangelho, eu acho que é a obra do Espírito. Porque as pessoas sentem assim, gozado, que você fala com um missionário verdadeiro, você fala, o cara, se ele não saísse, ele morria no outro lugar. Tipo assim, não poderia não sair. É um negócio assim tão intenso. Que a área de conforto, ela é perigosa quando você está ali, porque você quer se manter. Então, o Espírito tem que fazer alguma coisa para tirar de Jerusalém. E eu estava numa crise pessoal, porque a igreja do Morumbi era uma igreja grande e rica. E eu estava confortável, eu era um pastor jovem e, entre aspas, estava com a vida feita. Eu estou numa igreja bacana, grande, estou bem, estou tranquilo financeiramente, a igreja me cobre, estou sossegado. E começou a me bater essa agonia. Eu falei, gente, não posso ficar assim. E me veio a certeza de que eu não devia ficar lá, que tinha alguma outra coisa para mim. E, enfim, eu tomei uma decisão errada, fiz uma coisa que não devia fazer, mas não vem ao caso. O caso é que Deus me tirou dali, eventualmente, para outras coisas que Ele tinha para a minha vida. Mas era uma crise interna também. Então, essas coisas todas, isso que eu acho a composição, a poesia, o mesmo, e mistura muitas vertentes, né? Não é só o que a Escritura está dizendo, é aquilo que eu estou sentindo. Quando eu fiz os discípulos, também senti muito isso, né? Quando eu fiz a Vento Livre, na história das mulheres indo ao sepulcro, né? Uhum. E não chores mais, Maria, né? Aquilo lá mexia tanto comigo, eu falava, gente, que coisa louca. Você perder a pessoa que você mais ama na vida e depois ele te encontrar e falar, ó, vai lá avisar que eu venci a morte, não é assim não. Então, amém. Então, enfim, são coisas que eu penso assim. E por que eu acho que são válidas e profundas? Porque elas atravessam as suas emoções também. Uhum. Não é que
não é a minha história que eu estou contando, não é uma coisa, como o senhor usou a palavra ontem lá, humanista, né? Que eu quero... O senhor... a minha humanidade, mas se ela não atravessar a minha pessoa, quer dizer, quanto mais ela atravessar, não vou dizer que nem que não atravessar, quanto mais ela atravessar, mais rica e mais significativa ela é para mim. E eu percebo o seguinte, quando ela é significativa para mim, ela tem um potencial maior de ser significativa para o fulano ali. Porque se aquilo me tocou, então um outro comedor de feijão como eu vai ser tocado também, vai falar, opa, isso aí mexeu comigo. Essa ideia o verbo se fez carne, né? E a palavra precisa se encarnar em nós. Exato. Há uma ideia de repercussão da encarnação de Cristo pela palavra. Ela tem que ser internalizada. Amém. De tal modo que saia pelos poros. Se ela não sair, não tem sentido. Se ela não sair, sai alguma coisa. Eu diria assim, e nesse sentido é possível fazer. E isso é que eu temo. Essa é a minha crítica, assim, ao movimento gospel, que num certo momento mercantilizou. Então o projeto é mais, isso aqui tem que vender bem. Quando eu entro nessa vertente aí, eu já fico desconfiado, porque aí eu começo a me vender minha alma. Quer dizer, eu não vou falar o que realmente eu quero, porque talvez não seja vendável. Então eu não sou profeta mais, eu tô vendido, né? Exatamente. É isso aí. Mercadejou, exatamente. Então, esse ponto para mim é complexo. E também quando entra numa coisa, quando eu comento que Vencedores era focado no discipulado, é porque eu vejo, assim, não conheço tudo, por isso eu peço desculpas, eu não sou um crítico e nem um juiz do que tem acontecido no cenário musical evangélico ou gospel, ou seja lá como se quiser chamar, no Brasil, e nem em nenhum outro lugar. Mas eu vejo assim, se a gente descuida, se não há um cuidado com a vida, se não há um cuidado com o discipulado verdadeiro, que é o andar com Jesus, e para isso ter parâmetros, não é só andar com Jesus. Todo mundo anda com Jesus. Você encontra o Zé na rua, ele fala, eu sou de Jesus, eu também gosto de Jesus. Quer dizer, isso não quer dizer nada. É você andar junto, ter um prestar de contas, ter um caminhar em que você está cuidando da sua vida. Não é, olha, eu faço essa música, é super bonita, e eu também acho que é possível você fazer com os recursos que existem hoje, você dá para a inteligência artificial. Outro dia eu fiz uma experiência assim, olha que interessante. Fiz uma poesia para minha mulher. E aí o meu neto falou assim, põe no chat GPT e pede para ele pôr essa poesia aí para você fazer. Fala o que você quer falar. Eu falei algumas coisas e ele montou uma poesia. Uma poesia requenguela, meio fraquinha, com rimas fracas e tudo mais. Falei, olha, e daí você pode falar com o chat. Falei, olha, chat, essa poesia tá um pouco, você tá chato, essa poesia não tá legal. Eu queria uma poesia um pouco mais sofisticada, com umas rimas um pouquinho mais ricas, e assim, e não precisa ser, a maneira da rima não precisa ser como você fez tal. Dei outras dicas para ele fez outra poesia bonita. Eu falei, se eu der para minha mulher, ela vai achar que fui eu, porque as ideias centrais fui eu que dei. Falei, gente, que perigo esse treco aqui. Mas você pode criar uma música hoje. Puxa. Você pode falar, olha, eu quero uma música na levada, vamos dizer assim, do artista que você acha o mais completo possível, né? Como é que ele chama? Esse judeuzinho aí que está pela rua, que é o maior gênio do mundo no momento. Jacob Collier. Eu quero na levada do Jacob Collier, assim, assim, assim. Você pode fazer isso e criar uma música, criar uma canção, né? Então... E que dê alma. Então, exatamente, quer dizer, isso que eu estou falando, é possível também, você cria, por exemplo, quando você cria coisas temáticas, num certo sentido você está
você está fazendo o que você foi contratado para fazer. Né? Eu já fiz música assim, inclusive evangélica, para um programa com tema que seria o perdão. Então. No meu caso, eu faço isso e eu tento, até onde eu consigo, né, e com a graça de Deus, colocar de fato alguma coisa que passe pelo meu coração. E eu posso dizer isso, eu sei que fui eu que fiz, porque é assim que eu sinto, é assim que isso aqui tem minha cara, né? E então, e tem vezes que eu ouço músicas que eu falo assim, eu gostaria que fosse minha, porque é tão bonita, e tão forte, que eu gostaria de ter dito isso, mas não fui eu, né? Nós temos assim, eu pegando aqui os LPs, né, lembrando de algumas aqui, por exemplo, Se Eu Fosse Contar, né? Esse LP, você não tem composição, a maioria, todas aqui são traduções do Ralph Carmichael, não é? E tradução do Carlos Oswaldo, que também já está com o Senhor, não é? Está com o Senhor, sim. Mas você tocou baixo e violão de 12 cordas aqui. Mas músicas que a gente escutava na fita cassete, quando não tinha Ainda não tinha nem o LP ainda. Não tinha LP, né? Por exemplo, Nas Estrelas, vejo a tua mão. Nas E outras. estrelas vejo a tua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. E assim vai. Tem outra aqui que já é mais pra frente dessa aqui, mas é uma que você compôs com o Sérgio Pimenta, que é o Quando a Glória do Senhor for vista. Essa história é bonita, inclusive, linda, Então, essa história de conta um composição pouquinho pra aí. nós Não, essa é... Que também é mais uma maneira da forma de... Não contei para vocês? Dessa não. Acho que não. A gente já fez tanta coisa. Nós já trabalhamos, essa semana já rendeu. Você andou por muito lugar. Mas essa aí foi uma música que nasceu assim, a inspiração, o Pimenta já estava com a música, a melodia na cabeça. E nós estávamos carregando os instrumentos, que na época você tinha que trazer da Kombi, colocar na igreja, montar o som, montar microfones e tudo mais. Nós estávamos trabalhando os dois e ele... Eu contei acho que para vocês lá um pedacinho, mas E ele estava com uma melodia e ele falou, olha, eu não estou conseguindo chamar uma letra para essa melodia aqui, você tem alguma ideia? Eu falei assim, olha, eu posso tentar. Aí ele cantou um pedacinho da música, da melodia, né? E me veio imediatamente essa passagem da Escritura no Antigo Testamento que diz que um dia o conhecimento da glória do Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Aí eu cantei para ele, que tal a gente começar assim? Quando a glória do Senhor for vista... Aí ele falou, legal, vamos nessa direção. E enquanto a gente punha os instrumentos na igreja, trabalhando junto, não paramos, não sentamos, nada, estamos no trabalho. Eu terminei a letra, a música ele já tinha, a melodia já estava no coração dele. Aí eu sentei, peguei um caderno para anotar, para eu não esquecer a letra não que eu tinha. Não foi o papel de pau? Não foi papel de pau, mas algum papel lá do que a gente ia usar lá, né? Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar, quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar, cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor e a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Aleluia. Aleluia.
esta pegada faz sentido. Né? Nós temos uma carência de músicas hoje, né? com esse mesmo teor, porque eu acho que a pós-modernidade ela trouxe uma banalização muito grande para a igreja, tanto na teologia como na música, na música e nas artes. Nas artes, né? É muito... Hoje há uma coisa que eu não sei explicar, mas que nós precisamos resgatar isso aí, né? E vocês aí que têm um bastão divino para esse processo, não podem se omitir e continuar dizendo: Senhor, manda a chuva para essa pregação musical, né? Porque eu acho que a igreja vai passar por um momento bem apertadinho, com essa cultura que está sendo implantada, que é mundial isto, né? Anticristo, ela está tomando conta. Né? Mas não será um divisor de águas aí? Não será um tempo em que o verdadeiro e o falso vão se evidenciar com mais clareza? Sim. Eu creio no avivamento encurtado. Sim. Tem alguns que creem no avivamento ampliado. O que significa isso? Vai todo mundo? Não, eu acho que vai selecionar aquele povo de Deus, aquele remanescente, porque o Senhor... Eu não acho que aquilo não é uma figura de linguagem quando ele disse: não temas, ó pequenino rebanho. Não era só para aquela época. Deus sempre trabalhou com um povo pequeno. E agora esse processo que me parece está em grande andamento, que é a apostasia. Nós estamos vendo um distanciamento cada vez maior dentro do sistema religioso, da pessoa e da realidade com Cristo. Então, esse é o que eu estou dizendo para vocês, assim, me parece que vocês precisam jogar o bastão na frente do mar e dizer: Senhor, precisamos atravessar esse processo com alguma coisa mais, né, atual, e nós resgatarmos essas músicas aqui e cantar e louvar a Deus, porque isso é... E é tão interessante, pastor, porque nós temos passado por várias igrejas, vários lugares, vários eventos chamados Noites de Louvor e Adoração, e a gente canta esse repertório, e eu falo com o Guilherme, está no coração, né? A pessoal canta com tanta... Claro que isso são memórias afetivas também que estão guardadas nas pessoas... Mas essa música, Começar em Mim, Quando a Glória, enfim, tantas outras, a gente sente uma coisa linda, né? Que está no coração, está arraigada no coração, na mente. Em alguns casos até pode ser saudosismo, não sei, mas não me parece assim um saudosismo gratuito, né? Me parece uma coisa que marcou muito a vida das pessoas, enfim. Quando eu falo do saudosismo, não é que a gente tenha ficado lá engessado no passado. Isso. Mas é que eu vejo com bons olhos muitas coisas que estão acontecendo hoje. Eu não tenho essa visão tão negativa de que hoje a música ficou horrível e não tem mais essa essência. Pelo menos o que eu ouço, o que eu vejo acontecendo, tem muita coisa boa, muitos garotos... Manda pra cá. Exatamente. É que o universo se tornou tão grande que a gente é incapaz até de ouvir tudo que existe, né? Então, a gente ia passar o dia inteiro ouvindo música. Não é esse o propósito. Estou dizendo que tem muita gente boa fazendo coisa boa com letra
cristã, com boa teologia. Faz favor de selecionar. Faz favor de selecionar e passar para nós. Mas eu vou atrás desses meninos, eu vou gravar com eles, porque isso é que eu sinto que é o meu, a minha responsabilidade. Achar, descobrir essas pessoas, como foi nessa época. Descobrir esses que fizeram isso aí. Agora, você disse uma coisa ali, tem muita gente que está andando com Jesus, qualquer uma pessoa anda com Jesus. O problema é Jesus andar nela. Essa que é a coisa. Andar com Jesus, aquela discipulada toda lá do tempo dele andava com ele, aquela turma toda, e depois pediu para crucificar. Aquele povo todo. Agora, Jesus andar com ele, ou andar nele, é totalmente diferente, né? Uhum. E o que a gente busca é ouvir e ter nas nossas igrejas composições e letras de gente em que Jesus anda nele e que, como diz Paulo, a vida que eu vivo, não vivo na carne, não vivo por mim mesmo, mas eu vivo pela fé do Filho de Deus que vive em mim. Então essa é a ideia de você nos ajudar, né? Aqui para vocês nos ajudarem na questão da gente encontrar esses meninos, essas meninas compositoras que trazem uma mensagem realmente que falam do andar de Cristo na vida deles. A gente está caminhando para o final já desse nosso tempo e tem algumas perguntas rápidas assim. Primeira, há alguma música favorita? Há alguma mais marcante para vocês que produziram até hoje? Algo que tá fácil assim no coração. Eu gosto de várias das músicas e letras que eu já pude participar, mas a minha predileta é a que eu fiz com o Jorge Heder, da multidão dos que creram, era só um coração e alma. Unidade e diversidade. Unidade e diversidade. Essa a gente canta na nossa comunidade sempre. Essa, eu não sei porquê, eu desde o dia que eu vi, porque ele chegou com essa melodia pronta também. E a gente estava trabalhando nessa cantata de Atos, junto com um monte de outros compositores juntos, mas o Jorge às vezes chegava, o Jorge Heder chegava com a música pronta, já trabalhada, então aí para mim era mais fácil, porque a partir da música fazer a letra, esse é o dom que Deus me deu, né? Ele cantarolava. Ele cantava lá. Exato, e eu já ia fazendo a letra. E, lógico, o legal de fazer junto é que você tem essa sinergia, né, a pessoa... Uma colaboração mútua. E ele tem que estar sentindo que está ok. Eu não vou falar uma coisa de Atos se ele está pensando que devia ser um salmo, ou se devia ser uma música numa outra direção. Não quero também atravessar a intenção que Deus possa ter posto no... Então é uma coisa gostosa de aprender a respeitar, de aprender a andar junto e ser discípulo junto. Tudo isso tem valor. Essa ideia de um ao outro é a coisa mais linda da fé cristã. Uns aos outros. Eu gosto muito de uma paráfrase, a ideia do Rubem Alves, na sua maneira de pensar. Ele dizia que muitas pessoas vivem jogando tênis, competindo, e outras vivem jogando frescobol. Aí precisa acertar. Comungando, se divertindo. Então, nessa ideia, a gente vê assim, essa parceria, quando se torna uma ideia de ninguém aqui é mais, nós somos na mesma canga, nós estamos aqui para fazer um caminhar. Isso é maravilhoso, porque traz edificação, né? Não traz competição. Interessante, o senhor falando, nunca pensei nisso, mas eu jogo frescobol e tênis, jogava com meu filho.
E eu estou pensando assim, o objetivo do tênis é você jogar a bola de uma tal maneira que o outro não alcance. Exatamente. O objetivo do frescobol é que você jogar para ele alcançar. Exatamente. Porque senão Tá nisso, não tem jogo, né? Não, se parar, quebrou o jogo. Quer dizer, lógico. você, quanto mais você bater, quanto mais bola você bater, melhor o teu frescobol. Quer dizer. Então é muito interessante, porque uma é para derrubar, a outra é para sustentar. Segura aí. E é isso que tem que ter na igreja, não é? O louvor não é um espetáculo para dizer quem é o melhor, ou que é, né? Essa Competição unidade, gospel? Hein? Competição gospel. Mas tem demais isso é terrível. Igreja frescobol. Gospel. Tem algum projeto aí pela frente? Vocês estão trabalhando? Composições? Por conta dessas ofensas assim de dinossauro e outras mais, eu, algum tempo atrás, resolvi voltar ao arado com força. Então, eu tenho muitos projetos de gravar, um monte de coisas. Tudo isso que está gravado, tem coisas que eu quero fazer uma releitura, uma Não, releitura não, faz isso não. Não, no bom sentido. No bom sentido. Essa palavra hoje é meio complicada. Né? Então, mas... e eu tenho encontrado regularmente com pessoas para compor, para fazer músicas novas. Então, isso é bom para mim, até para a minha própria velhice ser mais alegre e mais frutífera. Então, esse projeto da Bíblia terminei, mas eu penso também que depois de terminado, se a gente for fazer algum tipo de lançamento ou fazer algum tipo de promoção, fazer algumas coisas, criar algumas canções, fazer algumas coisas para poder promover, né, a palavra de Deus e a escritura e tudo mais. Que conselho você pode dar, vocês dois aí, para jovens músicos que estão começando agora nessa caminhada de composição? Nós temos aí, aqui no Brasil, alguns grupos que têm objetivado compor para o culto congregacional. Eu vejo a diferença daquela música contemplativa que você pode ali orar junto, né, com a música, como essa que você falou, do sofrimento salmista, como ele escreveu, mas são músicas específicas para a igreja cantar. Mas o que a gente pode dizer para essa moçada? O pastor Glênio acabou de citar Rubem Alves. Claro que nós devemos ter a nossa devoção com a palavra de Deus, mas vamos ler autores, né, que podem nos trazer, agregar ao nosso português, né, ao nosso jeito de escrever, as ideias poéticas. Então vamos ler, né, vamos ter essa prática, vamos ouvir também música boa. Né? Vamos a concertos bons. Londrina é uma cidade com esse movimento cultural. Inclusive eu sei que a primeira igreja batista de Londrina apoia o festival. Festival de música de Londrina. Gente, vamos, né, ter essa parte cultural que e agregar, né? Vamos ouvir os mestres compositores da música erudita, clássica, porque às vezes o pessoal fica só numa levadinha assim, né? Num mundinho assim, num estilo, tô dizendo que é errado ou não, mas tem uma gama de poetas, escritores, músicos, compositores que podem ser, então, como músico, né? Como compositor também, essa é uma dica que eu daria para essa geração. Ter uma visão mais global, né? Mais ver tudo que é bom, né? Vamos lá. Tudo que for for God, não pagode. Certo. O meu recado seria só de não abrir mão do discipulado, né? Seja lá a escolha que você fizer de
que caminho da música você vai tomar, se você fazer uma música para o culto cristão, específica para a congregação, ou se você vai fazer uma música evangelística que pretende alcançar a pessoa que está lá fora, seja qual for o caminho, não esquecer que do centro, né, da centralidade de Jesus, quer dizer, que se isso... No frigir dos ovos, te leva para esse lugar, porque esse é o propósito, né? Ele vai fazer convergir em Cristo na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas. Tudo que a gente estiver fazendo que vai nessa marca, nós estamos no gol. Esse é o... Verdade. Verdade. É o que você falou ontem, né? Sobre cantar muito bonito, lindos arranjos, mas sem conteúdo, né? Exato. Não, e isso é fácil, né, hoje em dia. Por isso que eu estou falando, o AI, a inteligência artificial, vai facilitar cada vez mais. Eu cada vez acho mais bonita a minha voz, porque eles passam por tantos processadores no estúdio que eu tenho uma voz linda hoje. Melhor do que eu tinha antes. Quer dizer, entendeu? Que é a minha voz para o Instagram, né? Se for ver essa tua voz mesmo, não sei. Canta um pouquinho aí pra gente saber qual que é a sua... Outro dia me puseram falando um texto em inglês. Eu disse: misericórdia, Senhor, meu inglês é tão raquítico, é tão piauiense, e agora eu estou falando aqui quase britânico. É um absurdo. Fazer o som da sua voz, mas né? que coisa mais impressionante, esse negócio. O nosso Operador. ali está até rindo com a história que eles fazem com a gente, né? Você desconfia, né? Eu quero pedir para você cantar o Amado de minha alma, ao amado. E aí o pastor Glênio faz esse fechamento com a gente aí também. Então o que é esse sol ou não? Não é dó, mas... Já tá... Quer que eu toque lá? Você sabe, tá pouco mais pra cá. Podemos tentar aqui, fazer uma tentativa, mas se você quiser tocar em dó aí, vai que eu... A gente ajuda. Vai em dó mesmo que a gente... É legal. Isso. Cantarei, fica bem, cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em meio à luz, tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, de jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor, é aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu pra sempre, amado meu. Glória a Deus. Lindo demais. É muito bonita essa canção. Mas nós ficamos muito contentes de ter vocês aqui conosco. Obrigado, pastor. Por esse bate-papo. Eu gosto muito de uma oração de um cristão do primeiro século. Ele diz assim: tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer. Mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer,
Então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer, para que eu te queira, com o mesmo querer que tu me queres. Aí, Amém. Então que esse coisa seja, linda. que esse seja o nosso caminhar. Amém. Nós não podemos te querer, mas o Senhor, já que o Senhor nos quer, que tu nos faças te querer, Amém. com o mesmo querer que tu nos queres. Amém. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus abençoe a vida de vocês A e gente sejam agradece. instrumentos Amém. para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém.